Estimada audiência, temos aqui o prazer de continuar nossas entrevistas com uma figura notável, Alfredo Kutaiti Neto. Para começar, Alfredo, vamos fazer o seguinte. Diga como é que foi a sua vida, como é que você começou seus estudos, como é que você começou sua vida de empresário e como é que você foi evoluindo na sua carreira para se tornar gestor de tantas entidades importantes e ter tempo, inclusive, para exercer uma atividade política muito bem sucedida. Aliás, hoje você deve estar, hoje é dia 7 de outubro, né? Hoje nós estamos comemorando o fim das eleições nas prefeituras e você é o presidente do PSD de São Paulo, deve estar exultante com o resultado dos indicados para as prefeituras, que praticamente mais de 200 do estado de São Paulo vão ser comandados pelo PSD. Nunca houve esse resultado. Acho que talvez em épocas muito distantes outro partido tenha conseguido bons números, mas hoje o PSD é líder. Conte-nos um pouco do que você lembrar, com prazer e com gosto, como é que você foi evoluindo dos seus 17, 18 anos até chegar a ser um septuagenário ativo, dinâmico e muito, muito esperto e com uma cognitividade, vamos dizer, admirável e invejável. Bom, primeiramente, né, professor Vitor, é uma grande honra e prazer estar aqui conversando com você e com teus amigos e que participam aqui do seu canal. Olha, a minha vida, eu sempre fui muito dedicado naquilo que eu fiz e que faço. Comecei, na verdade, eu sempre fui um aluno, não brilhante, você mesmo sabe disso, nunca fui brilhante, mas eu sempre fui busquei sempre estar sempre atualizado nas questões do ensino e da educação. Fiz meu curso basicamente no Instituto Mackenzie, né, onde eu concluí com a nossa escola de engenharia Mackenzie, onde eu tive a grande felicidade de ter o professor Vitor como professor. Alguns achavam que era carrasco. Não era não. Mas foi realmente uma época muito boa, né, professor? Aliás, o atual presidente, seu amigo, também fez direito nessa época. Vocês já eram amigos desde essa época, o Matheus Ordini. Perfeitamente. Mas, na verdade, né, professor, era uma época diferente, né? Onde se valorizava mais a participação estudantil, onde a gente aprendia coisas que hoje não se usa mais, né? Perdíamos algum tempo, né, aprendendo uma série de coisas que hoje não tem aplicação nenhuma. Você mesmo já de vez em quando mostra isso para todos. E essa dinâmica da educação da época me levou a fazer engenharia. E eu sempre fui muito aplicado na matemática. Na estatística não, mas na matemática eu fui. Estatística porque o professor Vitor era professor de estatística, depois ele vai pedir que eu contar uma história, eu conto. Mas eu era muito aplicado na parte, nas ciências da matemática. Isso me levou muito para a engenharia, né? Eu cursei engenharia e eu falo que aquela época era uma época onde as oportunidades eram melhores, onde a gente tinha chance de desenvolver mais as nossas aptidões. Era uma época melhor. E aí eu comecei exatamente na área da engenharia, como engenheiro de obra, e assim por diante. Eu fui evoluindo, construí a minha própria empresa nesse processo. Só para lembrar, nós estávamos no regime militar, né, professor? Que no regime militar, o Brasil estava num crescimento de 7% ao ano. Isso ajudava muito, né, as oportunidades e as questões que a gente teria no desenvolvimento. Agora, as empresas é uma sucedânea de fatos que vão ocorrendo
em que eu tive muitas oportunidades, muitas chances. Já construí mais de 2 milhões de metros quadrados no Brasil, né, podemos dizer assim. E eu tive assim, muita sorte, muita felicidade. Então, o ensino que eu tive no Mackenzie foi muito bom. O relacionamento que eu tive lá, os professores, isso tudo ajudou muito na minha vida profissional. Eu sempre valorizei muito isso. Portanto, eu vou pegar uma palavra sua. Você falou em estatística, me lembrou de teoria das probabilidades, falou de sorte, falou de acaso. Mas eu não acredito muito em sorte e acaso. Aliás, acaso eu até acredito, sorte não. Sorte eu acho que a gente constrói, né, com trabalho, com dedicação. Você tem aí do seu lado um moço extremamente talentoso, quer dizer, acho que não foi sorte, porque você o escolheu, você o estimulou e você o ajudou acho que a construir uma das coisas que deve mais te orgulhar. Como presidente da associação comercial, você abriu uma escola voltada com foco para o varejo, quando não existia nenhuma escola com esse foco, com essa direção. E, primeiro, onde é que você achou o Wilson Vittório que está do seu lado? Segundo, como é que você se sente hoje, em tão pouco tempo, ter uma escola particular, com mensalidades baixíssimas, quando todo mundo diz vamos ajudar as pessoas mais pobres, mais vulneráveis até a entrarem no mercado, quando o setor comercial, pelo que eu sei, é o que mais emprega no Brasil e precisa ser cada vez mais eficiente, e o que é mais importante, né? Essas pessoas com um excelente corpo docente para aprender. Eu acho que quando a gente quer deixar algum legado, um legado como esse, se bem que você deixou muitos outros, é fantástico. Então, repito, como é que você enxergou, encontrou o Wilson Vittório? Segundo, como é que você se sente já com algo realizado, que vai estar se expandindo, está aumentando, tem educação presencial, tem educação à distância virtual, com muitos polos, e eu acredito que não existe nenhuma outra associação comercial que tenha uma escola, porque eu vejo o seu diretor viajar para outros estados e fazer convênios, para nossa escola daqui ser ouvida e vista e usada como ferramenta de aprendizado. Professor, primeiramente, eu quero deixar claro o seguinte, eu sempre fui muito voltado às questões nacionais. E a educação é fundamental, é o processo mais importante que nós temos para o desenvolvimento do país. Eu sempre quis ter algum envolvimento com a educação. O Wilson, hoje o professor Wilson, né? Ele frequentava aqui comigo a associação comercial e veio me trazer uma ideia da constituição de uma faculdade, porque ele já tinha tido experiência da própria família dele lá em Campo Grande. E eu achei que essa seria uma boa oportunidade para mim analisar. Veio junto com ele o professor Roberto Macedo, com quem eu já tinha uma boa relação, um excelente profissional, uma pessoa que tem uma capacidade extremamente muito grande na área, não só da educação, mas da economia. Conversando com os dois, eles propuseram a criação de uma faculdade. E naquela oportunidade, aqui na Associação Comercial, como eu era o presidente, eu decidi criar a faculdade com o apoio dos dois. Então foi muito mais uma circunstância, uma confluência de coisas que aconteceram. Primeiro, a minha intenção de ter alguma coisa gerado dentro da área da educação. Segundo, o Wilson ter um histórico familiar em Campo Grande com sucesso na área da educação. E terceiro, o Roberto Macedo ser uma pessoa muito ligada à educação. E nós três reunidos decidimos criar a faculdade. Portanto,
Não é que eu achei, ele me achou, porque foi ele que veio com a ideia e que veio dar essa contribuição magnífica. E se é um legado, viu, professor, é um legado deles junto, é um legado que nós estamos deixando na faculdade, e eu sempre falo com o Wilson, cuide bem, né? Porque é você que tem que dar continuidade e manter a qualidade do ensino e, evidentemente, cada vez mais educando as pessoas no mundo digital, porque ela é uma faculdade voltada para o mundo digital. Ela não é uma faculdade tradicional como as outras, né? Ela tem um foco claro, que é a qualificação dos comerciários que trabalham no varejo para o mundo digital. Quer dizer, aqueles comerciários que estavam acostumados com a barriga no balcão, têm que ter a nova noção do novo mundo que se abre através do comércio digital. Portanto, eu acho que foi ao contrário, foi o Wilson que teve esse impulso, né, que vinha apresentar aqui a ideia da faculdade para mim. Eu acho que a gente talvez já está com uma certa idade, mas depois de muitas e muitas décadas, muitas delas, sempre tive alguém hierarquicamente superior. E às vezes eu também me tornei hierarquicamente superior a outros. Mas eu queria aproveitar a presença do Wilson, e você vai só ouvir. A gente não consegue implementar boas ideias quando alguém com mais poder de decisão que a gente não nos apoia. Porque eu lembro, uma época, uma das instituições que eu trabalhei, que eu disse, olha, todo mundo aqui vai aprender criatividade e vamos colocar no currículo de todas as faculdades. Eu precisei convencer os outros diretores, até hierarquicamente superiores, que aquilo era importante. Eles entenderam, e aí virou foco, né? Então eu pergunto para você, Wilson, foi sorte, foi compreensão, foi influência, vamos dizer assim, catalisadora que você teve? Como é que aconteceu esse processo, além, obviamente, de contar com apoio do professor Roberto Macedo, que devia ter estatísticas, números, inclusive da demanda para esse tipo de ensino dessa profissão, até porque ele tinha escrito um livro que era muito bem lido, e um sucesso, inclusive sobre carreiras e sobre o que faltava, o que não faltava nas carreiras do Brasil. Como é que foi isso? Bom, professor Vitor, antes de mais nada, quero te agradecer pelo espaço, da gente contar um pouco da história da nossa instituição de ensino e dizer que, na verdade, estar na sua presença sempre é extremamente edificante. O senhor é uma espécie de um oráculo também. Eu conheço alguns oráculos na minha vida. O Ives é um deles, o senhor também é um desses oráculos. Assim. A gente encosta no senhor, a gente bebe da sua sabedoria. Que é isso. Verdade. Bom, sobre a nossa instituição, o que eu devo dizer é o seguinte, Vitor. Eu acho que sim, a gente, na verdade, a gente constrói a nossa própria trajetória. Eu acho que também a sorte, eu não sei se eu acredito muito em sorte, mas eu acho que Deus ajuda. Eu vou dizer por que Deus ajuda. Eu conheci o Roberto Macedo através do meu tio, professor Pedro Chaves. Que eu também conheci, tive a sorte de conhecer há muitos anos atrás, lá na sua cidade, em Campo Grande. Perfeito. Então, eu, enfim, acabei conhecendo o Roberto Macedo, que é esse grande professor de todos nós, através do meu tio, porque os dois fizeram mestrado juntos, certo? E eu tive essa ideia de criar uma faculdade voltada para o comércio, que é o setor que mais emprega no Brasil. Levei essa ideia para o Roberto Macedo, para ele avaliar a ideia. E é por isso que eu digo que Deus ajuda. E quando o Roberto Macedo viu esse projeto, ele falou, Wilson, a pessoa que pode eventualmente dar luz a esse projeto é um grande amigo meu, com quem eu trabalhei no Senado Federal, que é o Alfredo Kotait. Eu não conheci o Alfredo nessa época, conhecia só de eventos assim, mas não pessoalmente. E aí foi quando nós trouxemos esse projeto para o Alfredo Kotait avaliar. O Alfredo também já conhecia o meu tio, porque quando meu tio se tornou senador, o Alfredo também era suplente, como meu tio era suplente, Roberto Macedo teve essa feliz ideia de conectá-los, para eles trocarem experiências, porque os dois tinham tido mais ou menos a mesma experiência política, certo? Então veja como é que parece que Deus,
fez essa confluência de circunstâncias e essa confluência deu na faculdade do comércio. Portanto, eu não acredito em sorte, mas eu acredito que Deus ajuda. Faz com que essa trajetória se encontre. Coincidências celestinas, não sei Exato. se você sabe aproveitar. Bom, eu acho que essa resposta em parte é boa, mas eu, voltando ao Alfredo, ele perguntaria o seguinte: a associação comercial, que é a mais antiga e mais importante associação, acho que do comércio do Brasil, a mais antiga, inclusive eu tive a possibilidade de trabalhar muitos anos em algumas cidades do interior, ela se mescla inclusive com associações industriais, e a associação mais importante em Limeira, em São José, em Ribeirão e outras grandes cidades, se chama Associação Comercial e Industrial, que são nossas filiadas, não é isso? Mas eu pergunto, além de uma série de vantagens que ser associado entidade, associado pessoa física, né, jurídica, hoje, será que as pessoas não consideram que a grande vantagem é saber que tem a faculdade de comércio e quem sabe indicar um filho, uma filha para fazer um curso, e essa escola, que hoje tem perto de 2.000 alunos, ela não tem possibilidade, até por causa da tecnologia, em virar uma escola de 20, 30, 40 mil alunos? O que você acha? Porque tem demanda para isso. Bom, eu acho o seguinte, né? Primeiro, a Associação Comercial de São Paulo não é a mais antiga. A primeira associação que foi constituída é a Associação Comercial da Bahia. Bom, mas em São Paulo não tem nem o que discutir, né? Da não, Bahia. Em São Paulo a primeira foi a de Santos. A de Santos. Por causa do café, né? E ela... Eu não sabia disso, não, mas tudo bem, e aí? Mas a mais importante de todo o sistema é a de São Paulo, a Associação Comercial de São Paulo. Ela é a mais importante do sistema. Aí você está falando com o presidente atual da Confederação das Associações Comerciais do Brasil também. Também. Né? Nós somos, viu, professor, no Brasil, 2.300 associações comerciais conectadas numa rede, comandadas pela Confederação. Que podem vir a ser nossos usuários na faculdade, ou já são. Ou você está trabalhando para essa finalidade? Então, nós estamos trabalhando, o Wilson está capitaneando, implantando em cada associação comercial a faculdade. Isso. É evidente. Um polo. Isso. Um polo nosso. Isso. É evidente. Nas principais. Uhum. Né? Então, como você falou, Rio Preto, Ribeirão Preto. Outro dia eu estava em Presidente Prudente. Isso. Piracicaba, como exemplo, lá do Barros Negre. Construiu no prédio um prédio específico para abrigar a faculdade. Para ter também presencial? Já está tendo. Vai ser. As duas coisas. Isso, então. semipresencial. Tá. Hoje, viu, nós estamos muito voltados a desenvolver o semipresidencial. Não, o Wilson está com um projeto, pelo menos 4 cidades, a começar os polos a terem o processo semipresencial. Para ter o contato também face a face. Isso. Que eu acho que é o futuro, viu, professor? É o futuro, porque o presencial tem perdido um pouco a sua eficiência. Né? O EAD perde um pouco a experiência e a empatia. Também falta ter um pouco de convivência. É isso. Você tem que somar as duas coisas. Né? A oportunidade do aluno poder estudar no horário que ele tenha condições de estudar, que seria aí a parte do EAD, né, do ensino à distância, e ter também uma parte de convivência entre os alunos e o professor. Vamos supor, dos 5 dias da semana, você dividiria 3 dias e 2 dias, ou 3 dias presencial e 2 dias. É um híbrido bem equilibrado, né? Esse é um modelo que eu acho que vai ser o modelo que vai, não sei se o Wilson concorda, mas isso está sendo implantado, né? Ainda aqui na nossa sede, na Associação Comercial, nós temos o presencial o tempo inteiro. É um curso à noite, onde tem mais de 200 e poucos alunos à noite, porque eles trabalham durante o dia, são no comércio,
esse curso à noite ele é presencial e que realmente tem dado muito sucesso, né, professor? Então, a ideia é essa, a gente continuar desenvolvendo os polos, mas cada vez mais com esse critério de presencial e EAD, uma forma com que o aluno possa continuar se desenvolvendo. Mas eu acho que é isso mesmo, né, Wilson? Sim. Quer dizer, você não cria um relacionamento duradouro só virtualmente, é necessário um contato. Agora, eu acho que tendo o contato, manter outras conexões virtualmente até é necessário e vantajoso. Vitor, é importante mencionar o seguinte: no censo da educação, que é produzido pelo INEP, o censo de 2015, portanto há 9 anos atrás, deu que nós tínhamos apenas 12% dos jovens entre 18 e 34 anos tendo acesso ao ensino superior. 12%, certo? Isso em 2015. Passados 9 anos, nós temos hoje 20% dos jovens tendo acesso ao ensino superior. É muito pouco ainda, certo? É muito pouco. Mas esse número quase dobrou. E quase dobrou por conta do ensino virtual. É fato, hoje 70% das matrículas no Brasil estão no ensino à distância. Portanto, o ensino à distância, ele democratizou o acesso dos jovens à educação. Você acompanhou isso muito bem. Nós tivemos um período de 10 anos de FIES. O FIES acabou de uma maneira muito ruim, certo? Houve um calote monumental, que inclusive contribuiu muito para o impeachment da Dilma, porque foi uma coisa vergonhosa aquilo tudo, né? Muitos jovens endividados já por conta dessa formação superior, e acabou que o FIES deu muito errado, certo? Qual foi a ferramenta que conseguiu, digamos assim, dar luz a essa democratização do acesso ao ensino superior? Foi o EAD. Agora, qual é o grande problema, Vitor? A nossa legislação que regula o EAD é de 2007. 2007 não havia internet do jeito como existe hoje, não havia internet das coisas como a gente conhece hoje, o 4G, o 5G. O EAD era satelital. Você que conheceu meu tio, havia um pool, um consórcio de mantenedores de ensino, eram 4 em todo o Brasil, que alugavam satélite. Era outro mundo, certo? 2007. Hoje, em 2024, o MEC está dedicado a criar um novo marco regulatório diante dessas muitas mudanças tecnológicas. Eu digo o seguinte, Vitor, é possível fazer um ensino virtual de qualidade. Eu também acredito, tal qual o Alfredo, que o híbrido é o melhor caminho. Mas mesmo no híbrido, você vai ter 60% de EAD. Como é que você faz 60% de carga horária EAD com qualidade? Primeira coisa, uma plataforma de EAD amigável, que o aluno acesse, seja intuitiva, que não tenha dificuldade. 2, os conteúdos curriculares do mais alto nível. A gente não pode conceber, Vitor, que é o que está acontecendo, um sucateamento do ensino superior brasileiro, atores dando aula. A gente sabe que isso acontece. Essas universidades com 300, 500 mil alunos contratam empresas que, por sua vez, contratam atores lendo teleprompter, dando aula de 5 minutos. Isso é um absurdo. Então aqui nós temos aulas, os professores conteudistas. 3, suporte para o aluno. O EAD, a gente até diz aqui, o nosso EAD é um EAD sem distância. Por quê? Porque o aluno tem contato com o professor. Nós temos aqui uma ferramenta, Vitor, chamada Chat Day. A gente que criou isso. Semanalmente, os coordenadores dos cursos se encontram com os alunos através do Zoom e conversam 2, 3 horas. Né? E por fim, uma coisa que me parece muito importante, que os conteúdos tenham aplicabilidade prática. Isso é o mais fundamental. O Roberto Macedo insiste muito nisso. Todo conteúdo passado para o aluno tem que ter aplicabilidade. 2 anos, os cursos tecnólogos duram 2 anos, é pouco tempo, portanto o aluno tem que aproveitar ao máximo e enxergar nexo, sentido naquilo que ele está aprendendo. Então, decoreba que não tem espaço, conteúdos teóricos não tem espaço, o que vale é a aplicabilidade dos conteúdos diante de casos práticos. Olha, eu tenho também muitas ideias sobre esse assunto, inclusive o Alfredo e eu, como temos uma formação, vamos dizer assim, de matemático, eu acho que nós continuamos com uma falha não só em matemática, em todas as disciplinas. A gente está demorando demais em retirar coisas que são obsoletas
e introduzir novas coisas que são úteis. E, por exemplo, na matemática, você também estudou um pouco de matemática, você vai lembrar disso. Alguém de vocês usou secante na sua vida? Alguém de vocês brincou com a raiz de número negativo e dão aula de números complexos? Alguém ficou, vamos dizer, impressionado de pegar em geometria analítica e provar, usando um determinante, que 3 pontos estão alinhados e pertencem a uma reta? Tudo é importante para aprender, mesmo que o Alfredo disse que a gente aprendeu coisas 20, 30, 50 anos atrás que se evoluiu. Por exemplo, você não é engenheiro, mas topografia. O Alfredo fez 3 anos de topografia. Os teodolitos são completamente diferentes hoje. Nem tem mais teodolito em muitos casos. Você dá miradas de 2, 3 quilômetros. Antes você tinha que fazer coisa de 30, 40, 50 metros e alinhar e tal. Então, é claro que você vai, bom, aprendi topografia, aprendi astronomia, que com a posição das estrelas eu localizava a estrada. Hoje você tem satélites com a precisão tremenda. Então, na realidade, ficar criticando, para aquela época, aquilo era necessário. Uhum. Eu acho que tudo que a gente aprende acaba sendo útil numa situação. Você aprende a raciocinar para desenvolver o raciocínio de acordo com aquilo que está sendo pedido. Digamos, eu, 30 anos atrás, dava aula de linguagem de programação e tinha uma linguagem chamada Fortran. Ninguém não precisa nem saber para que serviu o Fortran, para nada. Mas na época servia, porque você aprendia a codificar, onde você não colocasse uma vírgula, um ponto, esquecesse uma letra que eu estava errado. Então você aprendia a ter atenção, cuidado, lógica. Mas o que eu acho que hoje, nós estamos vivendo uma situação, por exemplo, nem ia perguntar outra coisa para o Alfredo, nós estamos vivendo uma situação incontrolável. Abriram uma quantidade tão grande de casas de apostas que chamam-se bets, que inclusive fornecem apoio ao esporte, principalmente, né, para divulgar, e cometendo coisas terríveis, inclusive uma propaganda dizendo, olha, jogue responsavelmente. O que quer dizer jogar responsavelmente? Isso não existe. Jogar é jogar, só que jogar pode virar vício, claro. E vício quase tão ruim como tabaco, álcool e coisas desse tipo. E agora o governo, no auge da sua loucura para ganhar impostos da arrecadação, tem mais de 2, 3 mil casas de aposta que vão proibir, mas mesmo assim vão permitir quase 200 de funcionários. 200 é mais do que suficiente para endividar o país inteiro, né? Mas vem aí com uma proposta, quer dizer, ninguém diz, olha, você pode se divertir, mas olha essa diversão da seguinte maneira: gastei 2, 3 mil reais com fogos de artifício, vou ver 5 minutos e acabou o meu divertimento, foi embora 2 mil reais. Gastei 1.000 reais para assistir num lugar especial um show de música, me diverti, mas essa não é a mesma condição do que gastei 1.000 hoje, amanhã e depois de amanhã fui perdendo em jogo de aposta, que é completamente diferente. E, aliás, quando eu me empolguei com a estatística, que eu era professor, eu queria provar para os alunos: roleta, 21, blackjack, baccarat, você não vai ganhar, ao longo do tempo você vai perder. Só que o que faziam as empresas? Divulgavam os poucos que ganhavam e esqueciam os milhares que perdiam. E aí a coisa ficava na ignorância. Então, o que eu queria perguntar para vocês vocês não acham que nós estamos extremamente atrasados em retirar algumas coisas de história, de geografia, da própria matemática e colocar coisas que são prementes? Todo mundo fala, vai ter robótica, vai ter empreendedorismo, vai ter matemática financeira, mas falam e não conseguem implementar. Eu acho que na escola que você dirige, você tem essa autonomia. Antes de começar essa entrevista, você veio falar, olha, como é que nós vamos fazer para usar mais a inteligência artificial? Quem não for usar a inteligência artificial, inclusive no próprio varejo, e você pode até perguntar, o que eu gostaria de vender, o que está sendo preciso, a pessoa de uma outra maneira se esclarece, tem um conselheiro no próprio software. Você não acha que justamente o que falta é justamente nas escolas, de um modo geral, que nós não temos, você hoje, inclusive, faz parte do Conselho de Educação. Nós temos algumas pessoas um tanto quanto retrógradas ou com medo de implementar as coisas que se devem e continuamos com as coisas velhas.
Bom, Vitor, você sabe que semana passada eu estive num evento em Cusco, no Peru, um evento de educadores. Aliás, eu vi bonitas fotos suas passeando em Cusco, eu vi bonitas fotos. É um evento que o Santander Universidades realiza todo ano, não sei se você sabe, o Santander investe 1 bilhão de euros. Eu fui no Santander da Espanha, em Madrid, onde eles têm a sede. Sim, eles é o banco, a instituição financeira que mais investe em educação no mundo hoje. Eles investem 1 bilhão de euros por ano em projetos educacionais, bolsas, eventos, think tanks, enfim. E agora foi em Cusco, semana passada, eu estive lá, e eles levaram um educador norte-americano chamado professor Paul LeBlanc, que foi reitor da Universidade de Southern New Hampshire, nos Estados Unidos, e com passagem em Harvard, etc. E ele falou sobre esta temática. Qual é a educação eficiente do século XXI? Qual é o papel do professor hoje, no século XXI? E ele diz o seguinte: a inteligência artificial, Vitor, ela consegue entregar respostas sobre perguntas técnicas com muito mais velocidade e assertividade do que qualquer professor, por mais enciclopédico que ele seja, certo? Ela está treinada para isso. Por quê? Porque enquanto um professor se baseou para dar uma resposta qualquer em 5, 6 livros que ele devorou ao longo da vida, a inteligência artificial se baseia em bilhões de dados que estão ali naquele repositório chamado Big Data. A Big Data, que é Big, grande, Data é dados. Esse universo de dados disponível na internet. É dessa fonte que a inteligência artificial bebe. Portanto, muito mais ampla do que um professor, por mais enciclopédico que ele seja. Repito, o professor, diante de um assunto, pode ter lido, dentro das suas capacidades humanas e limitações humanas, 6, 7, 8 livros. Quer dizer, há uma limitação humana. A inteligência artificial não. Ela bebe de um oceano de informações. Por isso que ela entrega com mais velocidade e assertividade. Agora, a inteligência artificial, Vitor, ela jamais substituirá o ser humano na questão das habilidades socioemocionais. Isso ela nunca vai substituir. Por isso é que esse professor Paul LeBlanc, ele insiste de que o papel do professor hoje, mais do que nunca, não é formar técnicos, porque isso a máquina faz, é formar seres humanos. Essa é a função de um professor hoje. É dar caminho para um aluno, mostrar para esse aluno sabedoria de vida, qual caminho perseguir, qual conduta adotar, qual comportamento adotar, falar sobre ética, moral, resiliência, as virtudes humanas, não é? A determinação, o foco, a fortaleza, a temperança, a liderança, que são capacidade de negociação. Perfeito, articulação, ser moderado. Enfim, inclusive, ano passado a gente fez uma cerimônia de doutoramento honoris causa, que o Alfredo recebeu, que no início do discurso, eu digo o seguinte, o Vitor estava lá, e eu digo o seguinte: eu vou fazer um elogio à virtude da temperança. E os senhores entenderão por quê. E eu falo sobre a temperança e depois eu digo que o Alfredo é ícone em matéria de temperança. Então essas virtudes humanas, essas habilidades socioemocionais, é isso que hoje está a cargo do professor fazer, porque a máquina não vai fazer isso nunca, certo? E que na verdade compõe, professor Vitor, o que eu chamo na vida de pensamento de comportamento estratégico, certo? Você pode ser uma enciclopédia em matéria técnica. Se você não tiver essas habilidades socioemocionais, você não vai ter na vida um comportamento estratégico. Como é que eu uso esse cabedal técnico que eu tenho e mostro isso para o mundo? Como que eu uso esse meu cabedal técnico em prol de um projeto? Fazer com que esse projeto avance e que tenha público e que eu consiga chamar stakeholders. Está aí porque que a escola vai evoluir cada vez mais, está vendo? Você tem um líder que está atualizado, que está falando coisas corretas. Eu até acrescentaria, teve uma época que o pessoal me pediu dizer, faça uma palestra sobre os 7 pecados capitais sob o ponto de vista positivo. Eu acho que encaixando com o que o professor Wilson falou, sei lá, inveja é né? Luxúria, né? Inveja tem inveja boa.
Você admira alguém, você se inspira na pessoa. Inveja branca, a máquina não vai. Olha, agora a plataforma X vou querer imitar. Pelo menos por enquanto não tem esse algoritmo, né? Então, na realidade, essas soft skills que você está falando e essa economia da experiência, e dentro do híbrido ela precisa existir, por isso que tem esses encontros, o que vai dificultar algumas situações, mas com muitos polos espalhados, as pessoas vão conseguir distâncias razoáveis para poderem comparecer ao vivo. Concordo totalmente com o que você está dizendo, implemente. Agora eu quero falar uma coisa do Alfredo. A pergunta é híbrida também. Em primeiro lugar, qual é o esporte que você mais gostava de praticar, qual que você gosta ainda hoje e como é que está a sua vida esportiva? Saindo completamente da área educacional, como é que está? Você joga golfe, você olha tênis, ou você só quer ir passear em Paris? Eu sempre gostei de esportes coletivos. Esporte coletivo. Ah, me falaram que você era um beck pavoroso que dava pontapé em todo mundo. É verdade? É verdade. Então vamos lá. É verdade. Eu sempre gostei de esportes coletivos. E como na minha época a gente tinha a oportunidade, por exemplo, de começar a jogar basquete nas escolinhas, né? Eu jogava basquete no Mackenzie, na MacMed e tal. MacMed, isso já na engenharia, mas vou chegar lá. Jogava as escolinhas, porque tem uma coisa importante, o Mackenzie, naquela época, tinha educação física. Mas é aí que eu quero dizer, porque o esporte é educação. Educação física disciplina. É fundamental. E você escolhia que esporte queria fazer, eu escolhi o basquete e comecei a jogar basquete. Até porque o Naim mandava em tudo. O Naim Cury. Simões, professor Simões. Professor Progresso. Então, eles são eram pessoas que eram professores. Isso é para quem tem mais de 60 anos. Né? Mas boa memória. Começamos a jogar basquete ali, depois fomos para o clube também tinha as categorias desde mirim, infantil, juvenil. Clube Monte Líbano. Aí pelo Monte Líbano, uma parte pelo Pinheiros, mas aí eu passei nas categorias todas e na engenharia nós tínhamos a MacMed, mas nós tínhamos lá na MacMed o professor Vitor era o campeão mundial de basquete, não dava nem pra gente. Eu era estava no primeiro ano, o professor Vitor já estava no último ano. E eu assistia a MacMed e eu cheguei a jogar MacMed quando eu cheguei no 5º ano, né? Até o nosso técnico era o Edson Bispo dos Santos. Isso. Né? O querido Edson. Mas foi uma época também onde o esporte, professor, lhe dava um relacionamento sadio. Eu acho que um grande relacionamento que eu fiz na minha vida foi nesse período todo, desde mirim, infantil, juvenil, principal, jogando basquete, onde todos realmente têm, na verdade, uma convivência muito, muito amistosa. Para mim foi, na verdade, a grande formação esportiva. Gostava de futebol também, como você falou, eu era um back bem, a bola passava, um jogador não, era bastante mas eu sempre falei que eu gostei. E começou... Aliás, as maiores brigas no Monte Líbano e no Sírio, que são os clubes que eu mais acompanhei, era justamente ninguém queria ser juiz, principalmente do clube. Ele virava inimigo de todos os sócios do outro. O juiz tinha que ser contratado de algum lugar, porque aí... Era verdade. O juiz é que apanhava no final. Mas foi e como eu sou São Paulino, desde que eu nasci, né? Que vem lá do meu avô, eu sempre tive toda a minha vida esportiva, sempre com o olhar no São Paulo, né? São Paulo Futebol Clube. E até hoje eu acompanho e sofro com isso, né? Tive grandes momentos, mas eu sofro com isso. Mas, na verdade, o meu grande esporte foi o basquete. Foi aonde eu tive aí... E acompanha ainda o basquete um pouco? Viu alguns jogos da NBA? Eu acompanhava muito. Mas agora não tem mais tempo. Agora não tenho mais acompanhado, mas tive uma época que eu acompanhava muito de perto. Michael Jordan, que é um negócio extraordinário, né?
acompanhava Olha lá. Olha, o nosso Pujão. Senta ali do lado, por favor. Agora completou. Só falta aparecer o fantasma do Marco Aurélio Bertaioli aqui. Aí os três amigos e o talentoso estão aqui. Isso vai ser... Ó, não corta esse pedaço, pelo amor de Deus, professor Rosmar. Por favor, continua. Chegou aqui o Roberto Mateus Ordini, né, que é o nosso presidente atual da Associação... Mestre por Cornel. Sucedeu. E que está tocando aí com maestria a nossa associação. Mas só falar do basquete, terminando, quer dizer, eu tive boas experiências, né, no basquete. E, enfim, foi realmente um esporte com que eu mais... E eu estava comentando sobre a época que eu acompanhava a NBA, do Michael Jordan, do Larry Bird. É uma época onde ainda... basquete ainda tinha aquele famoso campeonato olímpico que a primeira vez em 92 em Barcelona o Dream Team surgiu, né? Inclusive o Magic Johnson estava com AIDS e foi jogar e permitiram. Foi uma coisa. Você nem tinha nascido ainda. Não, já nasceu. Eu nasci em 93. Então você não tinha nascido, foi em 92. Barcelona foi em 92, né? Você veja só como. Olha o exemplo. Ordini, no Kutaiti, talvez um pouco o meu. Como você tem que se desenvolver, já o Osmar e o Humberto já são veteranos. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você. Lembrar das coisas do passado é bom. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu gostava muito do basquete. E na época de 59, 1959 e 1963, o Brasil foi campeão mundial de basquete. Em 59, eu ouvia pelo rádio. Mas aí eu comecei a gostar muito do Esporte Clube Sírio, como time de basquete aqui. E aí o Sírio montou um time que eu achava imbatível, né? Com o Amaury Passos, o Celso, o Súcar, querido Súcar, né? E tinha lá um jogador chamado Vitor, né? Que era também, ele veio do Tietê. Olha aí, que ele lembra. E que compunham realmente um time extraordinário, né? Tinha o Eurico. Nossa, boa memória, Eurico Figueiredo. Eurico. Ayrton Maia. E aí, acompanhando o Sírio, que estava crescendo nessa oportunidade, em 63 convocou-se a seleção brasileira, que foi campeã mundial, e o Vitor foi a grande estrela desse campeonato. Realmente, eu vou dizer para vocês, o Vitor foi um dos 5 maiores jogadores de basquete que eu vi jogar. Ele estava falando de NBA, de Michael Jordan. É evidente, ninguém pode discutir Michael Jordan, mas era uma outra época. Eu queria ver eles não conseguiriam se montar o time do Sírio daquela época. Ouve o que eu estou falando. Era o Celso, Eurico, Vitor aberto. O Amaury, aliás, o Amaury, e o Súcar era o pivô. Jogava-se dessa forma. Não tinha... duvido que tinha algum time que você pudesse comparar desta forma que tinha condições de vencer esse time. Esse time foi uma coisa única, mano, feita aqui. Olha, regionalmente, sábado passado, o Sírio fez uma cerimônia para comemorar a conquista do campeonato mundial, que eu já não jogava mais em 79, mas lá no Sírio tem lá uns imortais, estou no meio mortal vivo, né, tô lá. E aí tem mais ou menos os títulos que nós conquistamos. E um que eu não lembrava, que de 59 a 64 nós ganhamos todos os campeonatos em São Paulo, no estado, na época. Isso é verdade. E a seleção paulista, nós éramos os 5 da seleção paulista. Mas agora que chegou o Ordini, você está aqui e o Wilson vai ser só testemunha, eu quero pular e fazer uma pergunta política governamental. E eu vi suas entrevistas também. Essa história do governo querer regular os finais de semana, poder permitir ou não o funcionamento do varejo, em que pé que está isso, Alfredo? Vai começar em 2025?
essa lei existe, não existe. Que até agora eu vi tantas informações, mas que elas podem prejudicar demais. É uma tentativa de fortalecer de novo os sindicatos, porque tem que negociar com os sindicatos. O que significa isso para a nossa associação? Presidente para sempre e presidente atual. Olha, é o seguinte, nós temos lutado muito nesse ponto. No fim de dezembro de 23, o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, instituiu, vou chamar um decreto. Né? Então é um decreto, que deve entrar em vigência em 2025. Ou pode ser que não entre. Foi em 23, que iria passar a valer a partir de março de 2024. Esse decreto proibiria o trabalho aos domingos e feriados das empresas nos municípios onde não tinha regulamentado a lei da liberdade econômica. Bela liberdade econômica, né? Então, primeiro, é um decreto que é contra a lei, um absurdo. E segundo, só iria valer onde não haveria regulamentação da lei. Porque depois que foi aprovada a lei pelo Congresso, havia exigência dos estados e municípios de regulamentarem a lei. Muito bem. Chegando próximo, nós conseguimos adiar mais 3 meses para frente. Depois, mais 3 meses para frente. Agora foi adiado para 1º de janeiro de 2025. Então está tudo em adiamento só. Eu tenho pedido muito o arquiviamento desse decreto. Nós, inclusive, fizemos um grande movimento no Congresso Nacional, levando todas as entidades e empreendedores, pedindo para que esse decreto fosse cancelado, arquivado, valorizando a lei da liberdade econômica e pedindo para que os municípios regulamentassem o mais rápido possível a lei da liberdade econômica para não ficar sujeito ao patrulhamento e à fiscalização dos sindicatos. O que a gente sente, professor Vitor, é essa tendência a querer trazer de volta os sindicatos. Eu não quero discutir se os sindicatos tiveram sua importância ou são importantes. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje em dia, com a mudança da forma de fazer, do relacionamento do trabalho, os sindicatos não têm mais essa necessidade. Eu sempre dou como exemplo... Depois as pessoas se acostumaram, principalmente no final de semana, como você disse numa das entrevistas, que você tem mais tempo, inclusive para ir lá... Não que não pode também comprar de segunda a sexta-feira, mas o normal nosso é esse. A semana é de segunda a sexta, alguns trabalham de sábado, mas sábado e domingo é uma oportunidade. É o maior movimento das lojas, sejam grandes, sejam supermercados, sejam shopping centers, não é isso? Há um setor especial, que é o setor de material de construção, que o melhor dia é exatamente o domingo. Por quê? Porque o marido vai lá com os filhos vão para lá ver para ver o que precisa fazer para arrumar a casa. Hoje já tem até entretenimento para as crianças, eles passam o dia todo lá. Hoje a loja de material de construção... Você diz, é tipo uma loja grande, uma Leroy, uma coisa desse tipo? É um showroom, todas elas. As grandes e as pequenas também estão se modernizando nesse campo. Então não tem menor sentido. Antigamente havia uma dificuldade com os sindicatos. Eu mesmo negociei pelo meu sindicato para que os empregados quisessem trabalhar no domingo. Hoje, se você disser que você vai fechar os domingos, os primeiros que vão brigar são os próprios empregados, porque é o dia que eles mais ganham e é o dia que é melhor de vendas em toda a semana. Então não tem sentido. E os nossos políticos, vamos dizer assim, inclusive já que nós estamos vivendo uma situação de que temos aí uma ampla maioria de partidos, inclusive, não digo capitalistas, mas partidos que promovem o empresariado, o emprego, o trabalho, por que eles não se manifestam contra isso? Não, tem se manifestado. Eu acho que sim também. Não, tem se manifestado, e eu acho que isso que tem feito o adiamento. Na verdade, essas eleições, né, professor Vitor, mostraram hoje um avanço dos partidos mais à direita, os partidos liberais, né, a favor da livre iniciativa, do livre mercado.
O Brasil precisa disso, precisa dessa mudança. E eu acho que essas eleições mostraram claramente isso. Que ela está ocorrendo. Falando em esporte, ele escutou com atenção, mas você soube que ele andou de bicicleta outro dia aqui no centro da cidade para estimular passeios, para trazer mais gente para comer nos finais de semana, para melhorar aqui a situação? Ou isso é um DNA dele do tempo que ele cuidava da associação Viva o Centro, né? É verdade. Você sabe que ele foi mais de 20 anos. Eu fui... Você que trouxe o Meirelles aqui no Banco de Boston quando ele queria mudar tudo para cá, o Meirelles era o diretor-geral ou não? Não, ele já era o presidente, ele já era o presidente do Viva o Centro. Você lembra dessa história? Ali perto da sua igreja, perto da igreja de São Bento, ali, né? Por favor. Lá estava o Banco de Boston, né? Em que ele era o presidente e cedeu lá para nós a instalação. Mas a finalidade da Viva o Centro é exatamente resgatar a qualidade não só da vida dos paulistanos, como do momento no centro da cidade, onde tudo aconteceu desde o seu nascimento. Infelizmente, apesar de todos eles, principalmente a rede bancária, né, ter ido embora? Ter ido embora, isso trouxe um pequeno prejuízo para o centro da cidade. Mas mesmo assim, o centro da cidade sempre foi e sempre será o símbolo da cidade. Mas vocês não acreditam que com essa iniciativa que o governador Tarcísio quer trazer de volta as instalações públicas para cá do Morumbi, se isso acontecer, não vai ser uma renovação, um rejuvenescimento? Inclusive a sua luta, acho que foi a luta do Alfredo, de fazer retrofit nesses prédios todos e torná-los, não digo híbridos, mas pelo menos com 3 opções, quer dizer, comércio, moradia e coisas desse tipo. Eu vou te dar uma notícia boa. Hoje, a Rua Direita e a Rua São Bento, que foram símbolos de comércio no passado, estão novamente com muita força, vivendo dias muito melhores. Na Rua Direita, por exemplo, você quase não tem lojas fechadas. Você tem 2 lojas, uma delas, inclusive, já compromissada com o interessado. Você falou que eram 39 que abriram no mês passado. 29. 29. Você acompanha tudo. Eu fuço tudo, não tenho nada para fazer, estou um velhinho simpático. Então eu fico fuçando. Então, a Rua Direita que teve mão e contramão de pedestre. Né? Com uma faixa amarela. Isso, eu andei nessa época, que se pegava a mão errada, trombava. E o pessoal, inclusive, para chegar até o café aqui perto do Martinelli, né? Ele conhece tudo. Não, conheço não, eu lembro de alguma coisa do passado. E ambas as ruas estão novamente vivas e pujantes. Isso é muito bom para nós, professor Wilson. Com certeza, porque a faculdade está a série. Não, que pode ser até, estou lançando uma ideia, quem sabe a gente toma conta de mais um prédio novo, novo para nós, velho antigamente, e constrói mais um espaço para a associação comercial. O Alfredo teve a ideia de colocar um restaurante no último andar, né, com uma concessão, mas será que essa expansão, quem sabe o prédio do Matarazzo, do Andréa, que também contribui com a escola, ele não libera para nós. O que você acha? Está encostado mesmo aqui? Olha só, Vitor, eu acho que essa ideia da gente... E o prédio por dentro é uma maravilha. É lindo. Então, lindo. O que você acha? Você que é presidente, ele que é seu... vamos dizer, vice, mas ao mesmo tempo seu assecla na faculdade, haja assecla talentoso, que é ele, né? Isso é verdade. Nossa, você imaginou se a sede da faculdade passasse naquele escritório que fica o André, aquela coisa maravilhosa, e ninguém usa, está tudo caído, não é verdade? Sim. Não podia ser nosso? Ou é um sonho muito complicado? Não, vou dar uma notícia boa. Lá hoje nós já encaminhamos o interessado em ter pelo menos 1.400 metros quadrados. Está vendo, Alfredo? Então vocês já combinaram isso. Francal deve ir para lá. Francal está saindo lá de onde está e vindo para o centro da cidade e vai instalar todo o seu pessoal aqui. Nossa, que maravilha. Como é na outras empresas. Mas na ideia do Tarcísio, não acredita que vai vir para cá com muitas secretarias? Todas elas. Não, mas além disso, hoje o centro da cidade foi descoberto novamente.
E está acontecendo de muitas lojas que haviam fechado estarem reabrindo, outras não só abriram uma na Rua Direita, como estão abrindo uma outra loja maior ainda na Rua São Bento. E a Rua São Bento, eu convido a todos nós aqui para, no horário do almoço, ficar aqui na esquina com a Boa Vista e olhar o mar de pessoas passando de um lado para o outro. E além do mais, temos bons restaurantes aqui. E é lá que eles vão comer. Olha, uma coisa que eu até queria fazer um comentário, Vitor, que é o seguinte: eu acho que esse projeto do Tarcísio, que vale dizer, está sendo coordenado pelo Afif Domingos. É importante que se diga isso. Nosso amigo aqui, amigo do peito, seu amigo. Sem dúvida. E um sujeito que foi presidente da associação também, só não sei em que época. Foi, né? E é o meu padrinho aqui dentro. Ah, pensei que o seu padrinho era o Alfredo. Agora você está entregando um padrinho que eu não conhecia. O Alfredo é mais moço. O Alfredo é meu companheiro aqui. Meu professor. Mas, por favor, termine. Então, quem está coordenando esse projeto é o Afif, a nossa entidade, comandada pelo Ordini, realmente tem participado muito ativamente, né? Mas qual que é o grande intuito, eu acho, desse projeto? Não é simplesmente trazer repartições públicas para cá, é trazer vida para o centro. Eu acho que a única maneira disso aqui, de fato, ganhar luzes, né, é de que exista moradia aqui no centro. Exatamente. E entretenimento, certo? Mas entretenimento tem os museus, tem o Martinelli, que finalmente colocou lá uma empresa que está fazendo algumas coisas nos 3 últimos andares, não é isso? Exatamente. Eu ia no Martinelli mais porque era uma área da prefeitura antigamente, depois sumiu tudo, né? Mas tem que ter mais, Vitor, muito mais. Realmente a gente tem que povoar o centro, sobretudo à noite. Tem que ter gente transitando. Mas a gente tem tanto exemplo, veja Nova York. Vocês viajam tanto, né? Nova York tem lá os seus defeitos, mas o centro de Nova York acho que é a única grande cidade que nunca perdeu de Times Square ali para frente, Londres, aquilo tudo. Londres também. Londres também, mas essas cidades grandes, quando você fala em downtown, o que é downtown? É o centro antigo. Então. Em Nova York é a Broadway, está em downtown Nova York, em Manhattan. Você vai em Londres, downtown Londres, onde você tem ali o Piccadilly, etc. Piccadilly, então, é isso que a gente tem que fazer São Paulo atingir. É esse nível de gente Madrid morando. Também é assim. Madrid também. E isso eu tenho impressão. Paris, que ele adora assim, O Alfredo conhece Paris de trás para frente, de frente para trás, conhece tudo. Não, também, olha, não é à toa, né? Quer dizer, cidade mais visitada do mundo, né? Não é, vale a pena, né, Alfredo? Vale a pena. Vale a pena. Mas eu acho que esse projeto, Vitor, significa muito mais do que simplesmente trazer repartições públicas para o centro de São Paulo. Eu acho que é um fator, é uma ferramenta que vai induzir a esse movimento de moradia e de entretenimento. E isso sim é o que mais conta. Pegando vocês três, e você como diretor, o que precisaria, de fato, mudar de forma decisiva, radical, para que os nossos comerciantes ficassem mais eficientes? O que eles deviam aprender muito mais e bem mais depressa daqui para frente? Bom, eu vou responder como educador. Tá. Eu acho que o comércio brasileiro ele precisa se atualizar brutalmente, né? Quando a gente olha para o que os pequenos e médios comerciantes, eles ficam reféns desses marketplaces que acabam cobrando um pedágio deles muito alto, eles próprios poderiam ter as suas plataformas, vender online. Uma coisa que eu sempre pergunto, quando tem aluno nosso aqui que é pequeno comerciante, que é um pequeno empreendedor, eu pergunto assim: você vende online? Ele responde: não, mas eu vendo pelo WhatsApp. Eu digo: meu filho, vender pelo WhatsApp é vender online. Né? Não, mas isso é uma coisa que parece banal, mas é muito importante. Vender pelo WhatsApp é um e-commerce. Agora, mesmo vendendo pelo WhatsApp, você não pode fazer isso de maneira amadora. Tente fazer isso profissionalmente. Eu não sei se é um bom exemplo para o Alfredo e para o Ordini, mas digamos uma rua tipo Teodoro Sampaio. A gente não vê na Teodoro Sampaio quase nenhuma loja fechada, nunca teve. O que a gente faz para resgatar isso, voltar a ser a Florencio de Abreu de novo, como era antigamente? O que a gente precisa fazer? Será que é segurança? Será que é estacionamento? Será que... para ter aquele contato humano, né? Quer dizer, porque nós estamos falando do tecnológico, do digital, e estamos falando do humano, da economia da experiência, onde uma pequena loja... Eu não sei, eu às vezes penso no seguinte, né? Eu até falei isso para o Vitório. Eu, se fosse educador, pensando na longevidade, no longe viver,
Um dos grandes problemas do nosso ensino é não ter professor de biologia, não ter professor de matemática, não ter professor de química, não ter professor de matemática. E por quê? Primeiro porque as pessoas não têm se formado, mas há uma grande quantidade desses professores que se aposentaram com 40, 50, 55 anos. Se você desse condições para eles de acessibilidade, quem sabe até fosse buscar, como alguns dizem, olha, os meus clientes, ou pacientes do SUS, os que têm dificuldade, eu vou buscar. Colocassem as salas de aula no primeiro andar, com facilidade, você traria um material humano de grande conhecimento que está parado à toa. E com 60, 70 anos pode ser um excelente professor e colocaria, inclusive, alguém novo para aprender como é que se dá bem a aula. Eu digo isso em termos agora de comércio. Eu viajei muito, vocês também dois viajaram, você ainda vai viajar, você não perde a oportunidade, está toda hora na Argentina, em Cusco, na Espanha, mas quando eu ia para os Estados Unidos, eu via uma coisa incrível, que de sábado e domingo, as lojas que você ia eram pessoas aposentadas que te atendiam, porque os jovens não queriam trabalhar de sábado e domingo. E essas pessoas aposentadas te atendiam até melhor, tanto em shopping centers, como, se bem que lá sempre viram uma praça de comércio. Então, sábado e domingo, por que a gente não usa mais essas pessoas de mais idade, né, para atender, eles atenderiam melhor? E eu acho que essa dicotomia, não, vou comprar pela internet. Muito bem, está aí o Mercado Livre, tem um monte de coisa que você tem séries de vantagens. Mas também tem lugar que você quer uma conversa, você quer uma explicação, você quer um detalhamento, né? Vocês não acham que daria primeiro para aproveitar mais os mais velhos, que estão de 60 anos para frente, que hoje tem chance de viver até os 100 anos, e eles têm conhecimento, têm aptidão, e muita coisa não precisa de esforço físico, como também poderia usar os tais professores das matérias que nós temos carência nas escolas, e essas escolas então formariam o melhor material humano para as faculdades? O que vocês acham? Na minha opinião, você está correta e muito certo. O que acontece é o seguinte... Nenhuma mão de obra é ociosa. O que acontece é o seguinte... Não, algumas redes já estão utilizando... Usando isso? Mal ainda. No comércio? No comércio. Estão usando. Mas o problema nosso é uma legislação trabalhista complicada. Ah, não quer contratar? Não é só que não quer contratar. Ele, embora já esteja previsto pela reforma trabalhista, que você pode... Mas você precisa ser CLT? Não pode ser como... Não pode. Tem que ser CLT. Essa é a diferença. Pois é, por isso que eu estou perguntando o que falta. Porque na educação eu não sei se um aposentado do ensino público pode voltar de novo para o ensino público se ele for. Mas então é uma coisa que podia mudar e aproveitar. E você resolver um problema que está sem solução, tanto na educação como no atendimento do cliente. Hein? Mas, professor Vitor, como você explicou que em Nova York você viu esses casos, a legislação trabalhista lá é completamente diferente, completamente... Mas não é isso também que a gente podia... Do mesmo jeito que a gente está lutando contra aquela situação de não poder trabalhar de sábado e domingo, a não ser que faça isso, não teria que ser também modificado? Aí eu concordo com o Ordini, está muito em função das leis trabalhistas, né? Eu acho que nós não temos essa condição de fazer isso aqui exatamente pelas condições que as leis trabalhistas impõem às empresas. Então tem que mudar as leis trabalhistas. Isso. Aliás, você tem dito muito isso, que a gente devia ter feito primeiro uma reforma administrativa para depois falar em reforma tributária. Sim, não é verdade? Sem dúvida. Mas aqui, enfim... Não, mas você tem razão, Antônio. A gente sempre debateu esse ponto da reforma tributária, está sendo feita sem ter feito uma reforma administrativa, né? Isso. O que é totalmente incoerente, né? Nós estamos discutindo quanto vamos ter que arrecadar sem discutir quanto nós gastamos. Né? Exatamente. Enfim, na nossa opinião, tem que ser o correto. Qual é o tamanho do Estado, quanto precisa, para a gente verificar quanto realmente a gente precisa arrecadar. Mas no Brasil, infelizmente, a sanha arrecadatória é muito maior e muito mais, muito mais importante do que você discutir uma redução do Estado, uma melhor apropriação até dos próprios recursos. Rapidamente, os três. O presidente atual da Associação Comercial, o que o associado pode esperar de novo para os próximos 2 anos da associação? Bom, a associação
tem um objetivo muito claro, que é o de servir seus associados. E ela vem, nesses anos todos, desde esta fase nova estabelecida a partir da gestão do Alfredo, ela vem se modernizando no sentido de proporcionar aos associados o balcão do empreendedor, onde ele vai encontrar toda a sorte de serviços. Agora mesmo eu vim do Tribunal de Justiça, onde o próprio presidente citou a Associação Comercial como uma das associações mais ativas no sentido de ajudar o judiciário. E é exatamente isso que nós fazemos em todos os setores. Hoje o nosso associado, ele tem desde a abertura da empresa dele pela JUSESP, certificação digital, onde ele pode ter todos os documentos padronizados eletronicamente. Ele tem um AC legal que orienta aquilo que ele precisa saber, não só sobre a parte fiscal, mas sobre a parte trabalhista e a parte comercial. Ele tem aqui dentro ainda serviços como uma câmara de mediação e arbitragem, onde pode resolver os conflitos sem ter que levar no judiciário. Hoje ele pode registrar a sua marca aqui nesta casa. Acabamos de fazer um convênio agora com o PROCON na sexta-feira passada, onde também será resolvido alguns problemas de natureza de autuações do PROCON nesta casa, para evitar que haja não só uma multa, como também um ajuizamento de questões. Enfim, hoje a Associação Comercial... Dá proteção, dá uma grande proteção. É o anjo da guarda da pequena empresa. Muito bom. Então a tendência é aumentar o número de associados à medida que está aumentando o nosso varejo. E já estamos fazendo isso com muita frequência. Professor Wilson, o senhor colabora com a associação numa coisa importante, o Fórum dos Empreendedores. Qual é a sua expectativa dos jovens empreendedores? Qual é a sua expectativa de que esse movimento exploda e dê até inveja para o SEBRAE e para outras organizações que deviam fazer esse serviço e fazem razoavelmente bem em alguns lugares, não tão bem em outros? Perfeito, Vitor. Olha, o Fórum de Jovens foi, na verdade, um convite que surgiu também do Alfredo. O Alfredo foi quem me convidou e eu devo, na verdade, corroborar, assinar embaixo 10 vezes do que o presidente Ordini mencionou há pouco. A Associação Comercial ela passou a viver um novo período com a gestão do Alfredo, que o Ordini agora dá continuidade. Foi um período que a associação ela se reciclou, do ponto de vista de gestão, de governança, entende, de novos serviços, novos produtos, passou a ser uma entidade do século XXI, a partir da gestão do Alfredo Kotait. E o Ordini, nosso presidente Ordini, está dando continuidade a esse trabalho, também com bastante competência, enfim, tem esse olhar, já respondendo a sua pergunta agora, um olhar muito sensível para com os jovens, né? A gente tem que, na verdade, preparar a nossa entidade para os próximos 130 anos. Isso vai acontecer, evidentemente, com essa troca de gerações, né? E a gente tem um desafio, professor Vitor, o senhor como educador deve observar isso, esse choque geracional. Eu conversava agora, umas 2 semanas atrás, com o Alfredo sobre isso. Esse choque de gerações. São condutas diferentes, são comportamentos diferentes. O jovem de hoje, ele tem uma outra maneira de enxergar a vida. O associativismo, por exemplo, talvez não esteja no radar desse jovem. Como é que a gente atrai os jovens? Isso. É falando de coisa atual. É falando de mundo digital, de digital, que é essa intersecção entre o mundo físico e o mundo digital. Agora, há pouco você falou sobre o comércio. O comércio hoje é digital. Vitor, não se pode conceber um empreendedor do varejo que só esteja atuando no mundo físico ou que só esteja atuando no mundo digital. Tem de haver essa intersecção. Então esses novos conceitos, essas novas práticas, né, esses cases de mercado, a gente tem que levar isso para os jovens, para inspirá-los. É o que eu tenho buscado fazer no FJE. Trazido para cá grandes lideranças empresariais para que esses jovens possam se inspirar, entender que é possível chegar lá. É verdade, é verdade. Nós mais velhos, Alfredo, pelo menos no meu caso, que ainda pago algumas coisas, você fez uma vez uma entrevista falando sobre cheque,
sobre dinheiro. Hoje você vai em alguns lugares, se você não tiver cartão, se você não tiver telefone, você não compra nada. Por exemplo, se você entrar hoje num Burger King, você entra e tem um totem. E aí você tem que escolher no totem e tal, vai pensar em pagar e ser atendido. Se você não souber fazer aquilo, você nem compra. Mas eu queria perguntar uma coisa diferente, pode ser que você não possa descobrir. Devido ao seu trabalho e de muitas outras pessoas, o partido que você preside passa a ter prefeitos em mais de 200 cidades do mais importante estado do Brasil, que é o estado de São Paulo. Qual é o empurrãozinho que pode se esperar do presidente do PSD para que esses 200 e tantas cidades se tornem imediatamente, se possível, um polos da nossa faculdade? Isso é possível? Isso é antiético? Ou isso até seria impulsionar a educação nessas cidades, proporcionar para essas cidades um melhor comércio, uma melhor atividade, porque muitas, talvez, apesar de nós estarmos na era digital, a gente vê que a ignorância, ela continua existindo em vários níveis, e principalmente os jovens, que para algumas coisas são extremamente rápidos, tipo olhar um TikTok, e para outras não sabem nem fazer o uso adequado do YouTube, digamos que é uma plataforma de extraordinária possibilidade de aprender, de conhecer, de ver, coisas desse tipo. Eu não sei se estou sendo muito agressivo, mas eu acho que me permito perguntar, porque isso seria uma colaboração para as cidades e não uma agressão. Não, eu acho o seguinte, professor Vitor, não dá para misturar, né, política com a atividade... Mas as políticas públicas envolvem, eu vou melhorar a educação. Sim, não, eu digo o seguinte... Para o prefeito, pelo menos, né? Não, tanto que eu tive... Dizer isso para o prefeito, como você falou para o Wilson te falou, você falou, e o Wilson está realizando de maneira magnífica o que vocês pediram. Mas nisso você tem razão. Eu tive há pouco uma conversa com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, conversei com o Wilson, com o objetivo de ampliar, com a parceria do governo do Estado, independente de partido, né, a atuação da nossa faculdade nos polos municipais. A associação comercial é municipalista. É verdade. A associação comercial, no local, pode abrigar um polo ou um posto avançado da Faculdade do Comércio, apoiado pela prefeitura. Como você acabou de falar, que a Piracicaba está fazendo até um investimento. Isso, no edifício. Então, na verdade, isso independe de partido. O que a gente quer, essa parceria com o governo do Estado, fazer, ampliar realmente a atuação da faculdade nas associações comerciais, junto com as autoridades municipais. Isso seria fantástico. Nós estamos fazendo isso, acho que é um projeto até do próprio Wilson desenvolver isso. Quer dizer, não essa é uma visão muito Aliás, correta. A gente aproveitaria, te interrompendo, e a gente teria a chance de levar o Ordini para conhecer um dos melhores restaurantes do estado, porque ele tem aquela parte dos 7 pecados, o gastronômico, ele não abre mão, tá certo? Mas é o pecado da gula, não, porque ele agora já conhece todos os bons restaurantes aqui em volta, eles conhecem, né? Vem o presidente da associação comercial, temos que tratar ele bem, né? Então, não é assim? É assim. Mas não porque ele é presidente da associação, porque ele era presidente da associação Viva o Centro. Vocês conheciam ele desde essa época, não conhecia? Sim. Por favor. Não, então, agora, em termos de partido, eu acho que nós tivemos uma boa performance nestas eleições. Conseguimos já eleger 207 prefeitos dos municípios do estado de São Paulo. Vai ter alguns municípios ainda com segundo turno. Provavelmente devemos aumentar ainda essa quantidade de prefeitos. Mas eu acho que todo trabalho, professor Vitor, apesar de eu ser presidente em exercício do estado e presidente do município de São Paulo em exercício, acho que o grande trabalho é do nosso estrategista, que é o Gilberto Kassab. Bom, ele é o grande estrategista, ele que se empenhou realmente para reorganizar o partido. Mas então o caminho está feito. Do jeito que o Wilson te trouxe a ideia da escola há muito tempo, claro que o Gilberto, que é seu amigo, que é engenheiro e economista,
não vai abrir mão de uma ideia dessa, porque ela serviria não só para o PSD, serviria para os outros partidos. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito nesse processo de implantação da faculdade nos municípios através das associações comerciais. Bom, ô Vitor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui da audiência que não quer calar, tá? Eu vou fazer curta e grossa, até talvez para os quatro. Que é a questão ainda de educação, voltando bem ao início da nossa conversa, né? Que nós falamos sobre educação, o novo mundo, o semipresencial. Descendo um pouco no sentido de idade, o ensino básico, não seria importante no mundo de hoje novas metodologias de ensino, principalmente aquelas que envolvem o comportamental e o socioemocional para os jovens e crianças? Bom, eu no Conselho Estadual de Educação, eu estou tentando criar um projeto, o FEDER, que é o secretário da Educação, tem dado apoio, o secretário adjunto, que é o Vinícius Neiva, também, de colocar no currículo paulista a disciplina das virtudes socioemocionais. Então, todas aquelas virtudes, aquelas habilidades socioemocionais da resiliência, do foco, determinação, fortaleza, temperança, que na verdade no passado ganhavam o nome de a formação moral e cívica, né? A ideia é retomar um pouco daquilo, né? Evidentemente sem misturar as coisas. A gente não pode falar de religião, a gente vive num estado laico, a gente tem que saber separar as coisas, mas o ensino das virtudes humanas é algo mandatório. Quem fez essa pergunta fez uma feliz pergunta, eu concordo. Eu acho que a gente vive hoje em dia um momento grave de que a geração Y, a Millennial Y e Z, está vivendo um grande aumento de casos de transtornos mentais. Esse dia saiu na Folha de São Paulo que o aumento... suicídio. Suicídio. Saiu na Folha de São Paulo esses dias uma matéria dando conta de que em 10 anos houve um aumento de 139% de internações por transtornos psiquiátricos em jovens de 18 a 24 anos. Portanto, isso é uma coisa alarmante, gravíssima, e a escola ela tem de chamar para si essa responsabilidade de formar não só alunos capacitados tecnicamente, mas capacitados humanamente. Então eu posso enxergar que de fato temos a necessidade de novas metodologias. Com certeza. Bom, eu vou começar em primeiro lugar agradecendo para todos, mas primeiro o Alfredo, que a gente ficou indelevelmente marcado quando eu dei um ponto para ele que ele devia, que ele foi pedir para mim para passar. Vou contar a história. Então conta a história. Bom, vou voltar para o basquete. Como eu falei lá atrás, eu quero fazer uma última afirmação. O Amaury Passo foi o maior jogador de basquete, não só que eu vi jogar. Por isso que eu vou tentar levar ele de quinta-feira. E que não tem comparação. Vocês falam em NBA, pode falar, o esporte mudou, mas aquele... Não, ele foi realmente, eu tive a oportunidade de conviver com ele anos e anos, né? Pena que ele está velhinho já. Não tem os 3 pontos, era outra coisa, mas ele era um jogador realmente... Maior jogador da história do Brasil. Basquete. Não tinha, difícil ter uma comparação, mesmo comparando com jogadores da NBA. Bom, a história do Vitor. O Vitor tinha acabado recém-formado na Escola de Engenharia Mackenzie. Eu estava no 2º ano e o Vitor começou a dar as aulas de estatística. Assim como o Vitor, ele era um extraordinário jogador de basquete, era muito rápido, ele também era rápido para dar as aulas de estatística. E eu ia lá tentando entender, aprender, e no final das contas foi feita uma prova. Naquela época a gente passava tirando média 5. Se não tirasse média 5, iria para a segunda época. O Vitor fez uma prova que eu tive, não me lembro a nota, mas a minha média era 4,9. Eu precisava de um ponto na prova para fazer média 5. Era mais ou menos essa a história. E aí, eu acompanhava o basquete, eu era fã do Vitor, né? E aí teve um jogo no ginásio do Paulistano.
O Ginásio Paulistano, pequenininho. Ele é pequeno e é fácil porque você fica próximo da grade da torcida e você está quase perto da quadra. E aí teve um lance, uma falta no Vitor. O Vitor ia bater um lance livre. Era o programa Lance Livre. E foi bater o lance livre, eu corri para baixo da tabela e falei, não, antes disso, eu fui várias vezes falar com o Vitor, pô, Vitor, me dá um ponto. Tem que fazer segunda época. Ele falou, vai estudar. Ele não queria saber me dar esse um ponto. Não era um ponto na média, era um ponto na prova, que me fazia ter média 5. Aí eu cheguei, corri embaixo da tabela. Na hora que ele ficou bateu bola, e foi arremessar, eu falei, Vitor, me dá esse ponto pra mim! Ele olhou pra mim, ele quase errou o lance livre. Tá bom, mas vai embora daí! E aí ele me deu o ponto. Vocês vejam a audiência, como é importante um evento de décadas para a gente selar uma amizade de tanto tempo e a gente ter o prazer de um engenheiro competente. Mas deixa eu falar uma coisa, eu acho que eu tive essa vida toda, como você diz, de sucesso, eu acho por causa daquele ponto que você me deu. Senão eu não teria acontecido. Olha, eu acho, sem modéstia, eu não tinha Facebook nem Instagram, agora tenho um Facebook, e tudo que eu faço aparecem alunos, dizendo, nossa, o senhor está vivo, que bom, não sei o que e tal. E alguns realmente lembram de coisas que eu acho que eu até me alegro de ter feito, porque fiz uma boa influência. Isso me alegra e me dá não só a vontade de aproveitar todo dia o carpe diem do dia que eu acordo, como também de planejar algumas coisas e continuar vivendo. E até coloquei uma meta, eu vou viver até os 100 anos. Não sei se eu vou viver até os 100 anos, mas acho que é uma boa meta, tá certo? Depois, se chegar aos 100, estou vendo tanta gente aí passar dos 100. Boa meta. Muito obrigado, Alfredo, por tudo. Que Deus te ajude, que você continue com esse mesmo espírito humanista que você desenvolveu na associação comercial, que você faz na política e que você fez e conquistou muitos amigos no setor empresarial enquanto você estava atuando. Tá? Muito obrigado por essa entrevista. Eu queria realmente te agradecer. Você é um exemplo como esportista, como pessoa, como educador e como amigo. Eu acho que nós criamos realmente essa amizade e eu queria realmente te agradecer por você estar desempenhando esse papel, ter criado esse programa, o Lance Livre, criado para poder mostrar para as gerações o que nós vivemos, o que nós passamos, quem foi você. Você era um ídolo. Né? Eu acho que o ídolo são as pessoas que eu tenho a chance de conversar, vocês três, e o professor Ives, que já fez uma entrevista, vamos em breve fazer com o professor Recupero, e assim por diante. Então, muito obrigado. Eu queria te agradecer muito. O Wilson, que eu conheço também uns 3 anos, não mais do que isso, mas realmente é o suficiente para avaliar o desempenho, acompanho não só as viagens, os almoços, as tocadas de piano que ele faz e coisas desse tipo, mas realmente, principalmente agradeço que nessa época, que quer ser ainda útil, me convidou, através de vocês dois, aí para dar algumas palestras para os alunos. Eu me fiquei muito feliz porque os alunos parece que apreciaram e a gente se sente feliz que está passando alguma ideia, alguma informação que vai ser útil para eles. Eu desejo para você, Wilson, como eu sempre disse, cada vez mais sucesso. Espero realmente que você passe dos 80 anos, eu não vou poder ver, e que você tenha tanto sucesso como esses dois que são os seus padrinhos, né, de apoio, e você tem outros também que você se inspira, mas esses dois são realmente pessoas notáveis. Tá? Obrigado, então, muito sucesso para você, Wilson. Essa figura estranha, né, mas que realmente ele torcia contra a gente, porque ele fazia direito, ele torcia para o Súcar, ele torcia para o Valdemar, para o Jatir, que tinha um time de basquete, queriam ganhar da gente, e ganhavam, porque é pior, ganhavam. Não, o Súcar era nosso. Nosso, mas jogava na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito. Aí ele ficava torcendo contra a engenharia. Mas aí quando surgiu
o quinteto com Moutinho, com Radivilas, nós demos uma surra neles, deu até ele deve lembrar, deu até quase que fecharam a faculdade de Direito. Aliás, vou contar uma piada que pode não ser uma piada e pode ser tétrica. Mas na sua época, né, para poder entrar na faculdade de Direito, tinha exame oral, não tinha? Tinha. Então, e o Súcar, cujo apelido era Nenê, uma pessoa incrível, ele foi fazer o exame oral de francês. E o francês tem um verbo, um único verbo irregular, que é o verbo être, que é o verbo ser. Todos os outros verbos de francês, chanter, je chanter, tu chanter, tudo chanter, né? O verbo être não é assim. O verbo être é jesuíto e é irregular. Aí ele começou, o examinador perguntou para o Nenê, conjuga o verbo être, je être, tu être, não sei tron. Falou, não, qual é o seu nome? Antônio Salvador Súcar, está aprovado. Essa era a piada que a gente brincava com o Nenê na época que você foi aluno lá de Direito. Você lembra disso? Depois montaram o time de handebol. Vocês não estudavam Direito, eu não sei nem o que você aprendeu. Você foi estudar em Cornell depois, não é isso? Ali você teve que estudar porque estava nos Estados Unidos, não é isso? Bom, deixando de brincadeira. Meu caro amigo dele, amigo nosso, muito sucesso. Você demonstrou muito empenho para esse centro da cidade, no tempo que você dirigiu a associação, aprendeu muito, fez muito, e eu acho que a faculdade e a associação continuam fazendo muito para tornar o centro, e não só o centro aqui perto da Casa do Anchieta, onde nós estamos, né? Mas até chegando à Praça da República, a Avenida Ipiranga, a Avenida São João, para que tudo isso volte a ser como essas cidades que o Wilson citou, Nova York, Paris, Madrid, que tem centros. Quer dizer, é possível ter centros, né? Se bem que em alguns lugares não é tão fácil assim. Se for Washington, que é uma capital, à noite é melhor não mandar lá, porque é uma coisa horrorosa que os americanos não conseguem fazer. Então, muito obrigado pela sua ajuda, sucesso, que você faça mais 2 anos, além de 3, né? Triênio, mais 3. Não, só 2. Não, mas mais 3 depois, né? Mais 3 depois, como fez o Alfredo. Mas para continuar a tradição dessa casa, que teve grandes presidentes. O Alencar foi um grande presidente, o Afif foi um grande presidente, eu não vou lembrar de todos os outros que vieram atrás, para criarem pessoas com serviços que nem vocês conseguiram com esse menino, né? Notável. Muito obrigado para vocês 3. Obrigado, querido. Obrigado de coração, viu? Obrigado. Obrigado para o Osmar, obrigado, professor Humberto. Agora a sua função é cortar o que foi inconveniente e deixar tudo que é conveniente. Não vai ter corte. Tá bom? Foi tudo conveniente. Foi tudo conveniente.